Ele é poderoso para fazer muito mais além daquilo que nós pedimos ou pensamos. Ele é poderoso para direcionar os nossos caminhos na tua presença. Ele é poderoso para trazer a providência dos céus, para que o nome dele seja glorificado em nossas vidas. Prepare o seu coração. Deus tem uma palavra para você. Com Rodrigo Farias, no canal Discípulos Anônimos. Provérbios capítulo 19 e o verso 21. Quem encontrou, diga eu vou para o céu. Quem não encontrou, diga eu vou também, porque está aqui. Amém? Vamos ler aqui. Muitos propósitos há no coração do homem, porém o conselho do Senhor permanecerá. Aquele que pode tomar o seu assento, adorando a Deus. Nós temos muitos propósitos em nosso coração, muitos sonhos, muitos intentos, muitos objetivos e muitos desejos. E todo ser humano é necessário que tenha isso no coração, porque nós dependemos de movimento, de sonhos, de planos, de projetos, nós dependemos disso. Mas nós precisamos entender que diante de qualquer plano, propósito, objetivo ou qualquer outra coisa que venha ao nosso coração, nós precisamos saber ouvir conselhos. O escritor aos Provérbios aqui fala que muitos propósitos há no coração do homem, porque ele sabe que o homem é sonhador. O homem e a mulher são sonhadores. Em todo momento nós pensamos: o que nós vamos fazer daqui a um ano? O que nós vamos fazer daqui a 2 anos? O que será de nós depois que nós passarmos por aquele médico que nós esperamos? O que será de nós depois que eu pagar tudo que eu estou devendo? Será que eu posso fazer uma viagem? Nós temos muitos planos, mas o importante para nós é saber ouvir conselhos. E quando fala sobre conselhos, são orientações. E como todo bom cristão, nós não vamos pedir orientação de qualquer pessoa. Nós não vamos pedir orientação de qualquer pessoa que passa na rua. A gente vai pedir orientação para ela, não. Nós vamos fazer o quê? Dobrar os nossos joelhos e pedir orientação para o nosso Deus, porque Ele é o nosso maior e melhor conselheiro. É o nosso maior e mais poderoso Deus, que pode fazer muito mais além daquilo que nós pedimos ou pensamos. A psicologia trata que os planos trazem uma satisfação curto, médio e longo prazo, dando satisfação para nós. Ou seja, sonhar movimenta a nossa vida. Sonhar aquece o nosso cérebro, melhora o nosso humor e faz a gente sentir bem. E se a gente sonha e faz a gente sentir bem, e quando a gente pede o conselho de Deus e aquilo é afirmado, nós se alegramos mais ainda, e a alegria do Senhor é a nossa força. Mas dentre esses sonhos, sempre existe algo no nosso coração que tenta parar a gente. Isso se chama o medo. Quem é que nunca sentiu medo na vida? Quem é que nunca sentiu aquele arrepio, aquele medo de continuar fazendo aquilo que estava fazendo? Por mais que o propósito, o desejo, o desígnio arda no seu coração, algo vai tentar parar você. E o medo, em alguns aspectos, vai tentar te impedir de vencer. Mas vença o medo com uma oração, vença o medo com uma busca pela palavra, vença o medo olhando para Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé, vença o medo confiando nele, porque ele tudo fará em nossas vidas. Há conselhos na nossa vida que nós precisamos ouvir, e o primeiro conselho que nós vamos ouvir é o conselho de Deus. E o segundo, pessoas que são usadas por Deus. Porque conselhos, quando vêm de Deus, ele afirma os nossos planos. Provérbios no capítulo 15, verso 22 diz: quando não há conselhos, os planos se dispersam, mas havendo muitos conselhos, eles se firmam. Quando nós sabemos ouvir, mas não é qualquer conselho. Porque Paulo fala aos coríntios que as más conversações corrompem os bons costumes.
O salmista fala que bem-aventurado aquele que não anda segundo o conselho dos ímpios. Então nós precisamos saber quem nós ouvimos. E se nós estamos aqui nessa noite, nós estamos ouvindo o quê? A palavra de Deus, que é o maior conselho para nós. É aquilo que afirma os nossos passos, os nossos planos. E nós precisamos confiar na nossa vida e ser sempre ouvintes dos conselhos de Deus, porque Ele ainda vai nos levar para mais longe do que nós imaginamos. E há no nosso coração aquela vontade de seguir nossos próprios conselhos. Quem é que nunca teve vontade? De repente vem Deus e fala no seu coração: não faça isso. E você fala: mas está dentro do meu coração, eu vou fazer porque eu vou seguir o meu conselho. E existe um risco muito grande de a gente seguir o nosso próprio conselho. O salmista, no Salmo 81, no verso 11, diz: mas o meu povo não quis ouvir a minha voz, Israel não me quis. Portanto, eu os entreguei aos seus desejos, dos seus corações, e andaram nos seus conselhos. Quando queremos viver a nossa própria vida, do nosso próprio jeito, não entendendo que o propósito de Deus, a vontade dele sempre tem que prevalecer, nós perdemos o caminho, perdemos a direção e esquecemos que Ele é o único caminho que conduz a nossa vida. Ele é o único caminho, Ele é o único que pode mudar a nossa história, Ele é o único que pode fazer aquele que é estéril ser mãe de filho, aquele que não tenha vista possa voltar a ver, aquele que está enfermo seja curado. Esse Jesus que nós pedimos conselhos todos os dias, e nós temos que seguir os conselhos dele. O salmista fala que eu escondi a tua palavra no meu coração. Para quê? Para não pecar contra ti. Quando nós escondemos a palavra, o que está dizendo para a gente? É o conselho que Deus deixou para você. As escrituras estão aqui, ó. Esse é o conselho que Deus deixou para você. Medite nessa palavra de dia e de noite. Você vai encontrar vida nela. Porque muitas das vezes nós não podemos seguir nossos próprios conselhos? Porque o nosso coração é enganoso. O nosso coração nos engana. Quem é que nunca passou por um momento de euforia, de êxtase, que chega numa proposta de emprego, de repente alguém fala para você: ó, o salário vai ser esse, aquele, vai ter muitos benefícios, você vai ter isso de benefício, e de repente seu coração acelera, você se alegra. Mas quando você sai da porta, Deus fala para você: não é isso que eu preparei. O nosso coração vai enganar a gente a todo momento. Por isso que nós não temos que acompanhar os nossos pensamentos. A psicologia vai dizer que os nossos pensamentos não são reais, mas os planos e os pensamentos de Deus, esses são reais nas nossas vidas. Os nossos desígnios parecem que é certo, mas às vezes nos enganamos. E não podemos seguir jamais os nossos desejos, os nossos corações. Jeremias, no capítulo 17, verso 9 e 10 diz: enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, perverso, quem o conhecerá? Mas eu sei quem é que conhece o nosso coração. Não é a gente, é o nosso Deus que conhece. Não é a gente que sabe o que vai ser melhor para a gente, mas é Deus que sabe o que vai acontecer com a gente hoje, vai saber o que vai acontecer conosco amanhã, daqui a um ano. Ele conhece todos os nossos passos, sabe todos os nossos caminhos, e vai guiar a gente, se entregarmos o nosso caminho nas mãos dele, e os nossos desejos nos conselhos dele todos os dias. E o escritor ainda acrescenta em Jeremias 17, no verso 10: eu, o Senhor, esquadrinho o coração, eu provo os pensamentos, isso para dar a cada um segundo os seus caminhos e segundo o fruto das suas ações. Deus não se deixa escarnecer. Tudo que o homem plantar, isso ele colherá. Nós precisamos entender onde nós estamos plantando as coisas. Aonde nós estamos plantando, se é terra fértil, se não é. O que seria a terra fértil? Onde produz alegria, onde produz a presença, onde produz adoração, isso é terra fértil. Onde há louvores ao nome de Deus,
onde a adoração ao nome de Jesus, que é sobre todo nome, isso a terra fértil, é onde nós precisamos deitar os nossos corações, entregar as nossas vidas e entender que Deus ainda conduz os nossos caminhos, Ele ainda, segundo os seus frutos, das nossas ações, Ele vai retribuir a gente. Então, se é para plantar, plante em terra fértil, porque Deus retribui a cada um segundo aquilo que faz. Tanto quanto fazemos de coisas boas, como também fazemos coisas ruins. E há quem possa dizer, mas eu não tenho pecado. Quem disser que não tem pecado já pecou. Porque se nós não tivéssemos pecado, não seria necessário vir um homem justo, sendo Deus, abrindo mão da sua glória, e veio aqui para morrer numa cruz, para perdoar os nossos pecados. E nós temos pecados, mas quando nós confessamos, Ele é poderoso para perdoar todos os nossos pecados. Ele é poderoso para fazer muito mais além daquilo que nós pedimos ou pensamos. Ele é poderoso para direcionar os nossos caminhos na tua presença. Ele é poderoso para trazer a providência dos céus, para que o nome dele seja glorificado em nossas vidas. E quando seguimos nossos próprios caminhos, como eu usei o exemplo do emprego aqui, Provérbios capítulo 14, verso 12, há um caminho que para o homem parece direito, mas o fim deles são os caminhos de morte. Porque seguir os nossos próprios caminhos pode fazer com que a gente destrua a nossa própria vida. Quem é que nunca passou por um momento de raiva? Quem é que nunca cirou no trânsito ou cirou com algum colega de trabalho? Quem é que nunca cirou com o seu relacionamento? Mas a Bíblia ensina pra gente, a gente não pode cirar? Pode. Irai-vos e não pequeis. Não se ponha o sol sobre a sua ira. E muitas das vezes, seguimos o nosso próprio coração, nós faremos aquilo que o nosso coração quer que a gente faça. E muitas das vezes vem pensamento na nossa mente: se vingue, não leve desaforo para casa, não deixa passar batido não, olha o que ele fez. Você é alguém tão importante, não deixa ele passar por cima não, vai você por cima. Nós não aprendemos assim de Jesus. Ele foi humilhado até a morte, uma morte de cruz. E nós estamos aqui nessa noite para se humilhar, e se humilhar diante da presença do Senhor. Se for para perdoar, perdoe. Não deixe que a mágoa tome conta do seu coração, mas siga o conselho e siga a paz de Deus em tudo e por onde você for. Quando começamos a entender sobre esse versículo, há um escritor desse versículo, há um escritor desse livro, e nós conhecemos a história, sabemos quem é, que é um homem chamado Salomão. Salomão foi um homem muito poderoso enquanto ele viveu. Teve seus momentos de deslize, de descuido, de falhas, mas enquanto ele teve a oportunidade de adorar, ele adorou. Mas chegou um momento que ele se distanciou da presença de Deus. A história de Salomão está relatada em 1 Reis, no capítulo 1 ao 11, 2 Crônicas, do 1 ao 9, narra a história de Salomão. Para que Salomão pudesse reinar, é necessário que alguém morresse. E quem era o pai de Salomão? Davi. Davi foi um homem segundo o coração de Deus. Davi foi um homem que rasgou a sua vida diante da presença do Senhor. Davi foi aquele que, quando no momento de angústia e de tristeza, ele falou: Senhor, pode tirar tudo que eu tenho, mas não retira de mim o teu Espírito Santo. Foi aquele homem que rasgou, não se preocupou com as suas riquezas, mas se preocupou em perder a glória de Deus. Davi foi aquele homem que, quando viu que a arca da aliança estava longe do povo, ele falou: eu preciso trazer, porque eu quero a presença de Deus no meu coração. E que nós jamais possamos deixar de lado. Enquanto for o tempo, busque a presença, traga ela para perto de você, traga ela para o seu coração, para que você possa se alegrar e encontrar firmeza aonde ninguém encontra, que é só os pés da cruz, e é só os pés de Jesus. Davi precisava morrer para que Salomão reinasse.
Mas como todos nós conhecemos a história de Davi, ele teve um pequeno deslize na vida dele. E esse deslize fez com que a espada não saísse da casa dele. E tudo aquilo que ele menos almejava veio sobre a vida dele. Era filho perseguindo, eram situações horríveis na vida dele. Mas ele teve que permanecer firme na presença de Deus. Porque ele sabia que a única coisa que ele podia ter na vida dele era a presença, nada mais. E que nesta noite nós possamos entender a única coisa que nós precisamos ter é a presença de Deus. É a única coisa que nós precisamos almejar, é a presença de Deus e nada mais. Salomão ainda jovem, Salomão enfrentou medos também quando era jovem. Porque antes mesmo de Davi morrer, um filho de Davi tentou usurpar o trono. O que é usurpar? Tomar o trono à força, antes do tempo. E esse homem se chamava Adonias. Para quem não conhece a história, Adonias era filha de Agite, a mãe de Absalão. Quem era Absalão? Aquele que perseguiu Davi e tentou matá-lo. Olha só para você entender a confusão que um erro nas nossas vidas pode gerar. A confusão que uma falha, um deslize pode fazer na nossa família. Davi teve isso, mas ele não abandonou a presença de Deus, porque ele sabia que um erro tinha consequências. Mas se ele não abandonasse a presença de Deus, a salvação dele seria certa em Cristo Jesus. Adonias usurpou o trono. Isso em 1 Reis, no capítulo 1, no verso 5. Então Adonias, filho de Agite, se levantou e dizendo: eu reinarei. Aqui é um problema muito sério. O que Adonias falou? Eu reinarei. Ele tomou a frente de tudo. O que ele estava dizendo? Eu não preciso de Deus, eu não preciso da presença, eu não preciso de nada, eu reinarei. Diferente do que Davi fazia: eu só tenho o meu reino porque foi Deus que me deu. Eu só estou aqui no trono porque é Deus que me sustenta. Eu só estou aqui porque Ele me perdoou dos meus pecados e fez com que eu continuasse vivo. E muitas pessoas deixam que o eu tome conta. Eu posso, eu faço, eu mando. Nós não somos nada se do alto não for concedido a nós. Uma certa feita, um homem se apresentou diante de Jesus, chamado Pôncio Pilatos. E ele disse para Jesus: eu tenho poder para te tirar daqui. Jesus olha para ele com toda aquela simplicidade, já preso, falou: nenhum poder te será dado se do alto não te fosse concedido. Nada nós temos se do alto não for concedido a nós. A palavra que eu estou pregando é porque Deus concedeu a nós nessa noite. A ministração que está sendo ao coração de cada um foi porque Deus concedeu que fosse falado nesta noite. Então não deixe jamais a presença de Deus pelo seu egoísmo, pelo seu orgulho, mas entregue o seu caminho ao Senhor, confia nele, e Ele tudo fará. Adonias se levantou, preparou carros, cavalos, preparou os 50 valentes, ali 50 homens, e foi e se achou rei. O mesmo Provérbios, eu não me recordo o versículo, e que diz que aquele que pensa ser alguma coisa não sendo, ele engana ele mesmo. Nós não temos que pensar ser alguma coisa, nós temos que confiar em Jesus para que Ele faça coisas no nosso coração. Nós temos que confiar nele para que Ele seja tudo em nós. Porque se nós andamos aqui hoje, nós estamos de pé porque Ele concedeu essa oportunidade. Se nós louvamos a Ele nesta noite, é porque Ele concedeu esse privilégio. Se nós estamos o adorando, é porque Ele permitiu que a adoração fosse realizada. Não é porque nós estamos aqui arrumadinhos, não é porque eu vim de paletó, não, pastor, que Deus está me usando. É pela misericórdia, é pela graça de Jesus. É pela misericórdia, é pelo amor de Deus. Porque se não fosse, o inimigo já teria destruído as nossas vidas. Ele teria amassado a gente vivo. Mas as misericórdias do Senhor nos acompanham em todo momento. A misericórdia de Jesus, a graça. E Paulo fala que pela graça nós seremos salvos.
É ela que nos acompanha a todo momento. Adonias, naquela euforia toda, subiu, se exaltou, cresceu e achou que nada impedia ele de subir ao trono. Mas de repente, tinha um homem de Deus naquele lugar. Tinha um profeta de Deus naquele lugar. Glória a Deus, aleluia. Tinha um homem, aquele mesmo profeta que corrigiu Davi. Foi aquele profeta que chegou diante de Betseba, a mãe de Salomão, e falou: você não vai fazer nada? Você não lembra que Davi prometeu que quem ia subir no trono era Salomão? Você não vai fazer nada? Nós precisamos entender uma coisa. Olha só de onde veio o conselho de Deus. O conselho veio de Deus. Ela ouviu e foi falar com Davi. E aqui eu tiro outra lição. O que Salomão não teve coragem de fazer, Deus levantou alguém para poder fazer no lugar dele. Salomão não teve coragem de bater, levantar e falar: ei, o trono Deus preparou para mim. Mas Deus levantou o profeta e falou: ó, já que Salomão não teve coragem porque o medo tentou vencê-lo, ele falou para a mãe de Salomão, falou: vai lá e fala com Davi, porque esse trono ainda vai continuar naquela promessa que Deus fez. A promessa ainda vai continuar. Nada vai tirar você do caminho do Senhor, nada vai desanimar a sua fé. Você vai até o fim, porque Jesus estará com você até lá. Batseba se apresenta, e ao se apresentar a Davi, ela fala com Davi, fala: Davi, mas você não prometeu o reino para Salomão? E o conselho do profeta era: vai na frente, eu vou depois. Porque talvez Davi estava já com aquela velhice, e Davi tinha muito temor pelos profetas e homens de Deus, e pela voz de Deus. Quando Batseba se apresentou, de repente veio Natanael junto e confirmou tudo aquilo que ela falou. Há um detalhe no texto muito importante, que isso gerou muita destruição na vida de Davi. Destruição no aspecto familiar. Davi foi muito próspero em tudo que ele tinha. No entanto, todas as guerras que ele lutou foi Davi. Salomão só veio para reinar. Não existia mais nada para guerrear, não existia mais inimigo. No entanto, no decorrer da história, nós vamos ver que outros reinos vinham até Salomão trazer as suas riquezas e ouvir conselhos. Não era guerra, eles vinham se debruçar diante dos conselhos sábios de Salomão. Davi nunca contrariou o seu filho Adonias. Em um problema familiar, em uma dificuldade familiar, Davi não havia nunca, a Bíblia relata nunca. 1 Reis, no capítulo 1 e verso 6 diz: e nunca o seu pai o tinha contrariado, dizendo: por que fizeste assim? E era ele também muito formoso em parecer, e Agite o tivera depois de Absalão. Davi nunca havia contrariado Adonias. E é um erro muito grande nosso, porque nós achamos que nós precisamos só de conforto. Deus não vai dar só conforto para a gente, Ele vai um dia te contrariar, porque Ele sabe que se você seguir os seus próprios conselhos, você vai se destruir lá na frente. Ele não vai deixar que você siga os conselhos seus. Ele vai te alertar para que você possa continuar no caminho correto, na presença de Deus, adorando a Ele, buscando a Ele e sendo encorajado pela presença dEle. Chegou o momento de Davi se despedir dessa terra. Davi chama a Salomão, depois de ouvir o conselho. Algo interessante, né, nessa história, que quando Adonias ouviu que os profetas estavam levando Salomão para ser ungido, e ouviu aquele grito na cidade, a primeira coisa que ele fez, ele correu. Antes de ele correr, aquelas pessoas que se diziam ser amigos dele, deixaram ele sozinho. E tem um ditado que fala: o inimigo ajuda a fazer, mas ele não ajuda a esconder.
E nós temos que entender uma coisa: escolha pessoas certas para estar do seu lado caminhando com você. Não deixe qualquer pessoa entrar no seu ciclo de amizade. Não escute qualquer conselho. Não abra o seu coração para qualquer pessoa. Abra o seu coração para Jesus. Escuta o conselho do Pai. Dobra os seus joelhos em oração. Entra no seu quarto, fecha a sua porta e ora em secreto, porque o Deus que vem em secreto te recompensará publicamente. Davi aconselha Salomão, e é necessário que nós aconselhemos pessoas, e a primeira delas é aqueles que estão na nossa casa. Há muitas pessoas que cuidam de todo mundo lá fora, mas esquecem da sua própria casa. Há muitas pessoas que buscam ajudar todo mundo lá fora, mas esquecem daqueles que estão dentro do seu lar. Há muitas pessoas com o coração aberto para dar conselho para todo mundo, mas quando o filho se aproxima para pedir um conselho, você não tem tempo para ele. E que nessa noite nós possamos ouvir: quando o seu filho se aproximar, quando a sua esposa se aproximar, quando o seu marido se aproximar, saiba também dar conselho para aqueles que estão em casa. Saiba estruturar a sua família. E eu sempre costumo dizer o quê? Que uma igreja bem estruturada depende de uma família bem estruturada. E que nessa noite eu profetizo na vida de todas as famílias: vocês serão prósperos espiritualmente, vocês serão prósperos materialmente, e vocês serão usados por Deus, e a sua família será exemplo para todos. Porque Deus tem muitas coisas para fazer. O conselho que Davi deu para Salomão, primeiro deles: esforça-te. Segundo, seja homem. E terceiro, guarda os mandamentos. Primeiro deles, ele pediu para ter força. Se esforce, Salomão. Se esforce. Porque o medo toma conta do coração de Salomão. Até para subir no trono foi difícil. O medo tomou conta. E Davi chama ele e aconselha: você precisa ser forte. Porque o reinar não é para qualquer um. Liderar não é para qualquer um. Pastorear não é para qualquer um. Você precisa ser forte. E a segunda coisa ele falou: você precisa ser homem. Aqui há uma lição muito importante para nós. Quando fala ser homem, não é ser homem biologicamente, mas é ser o provedor, o braço forte, o auxiliador, e ser aquele que guarda e protege a sua família. Davi estava dizendo para ele: ei, você vai se esforçar, vai ser homem de verdade para cuidar da sua família, e jamais se esqueça das ordens que Deus deu para você. Porque o conselho de Deus, ele nunca se dispersa. O nosso pode se dispersar, mas o de Deus não. Ele vai aconselhar a gente a continuar firme até o momento certo. Isso está relatado em 1 Reis, no capítulo 2, verso 2 e 3, aonde esses conselhos que Davi deu para Salomão. E era necessário que ele continuasse, porque a caminhada ainda era longa. Ele tinha cerca de 40 anos para reinar. Salomão reinou 40 anos. Tinha muito caminho ainda. Ele precisava se debruçar, ele precisava aprender. Ele precisava se humilhar, ele precisava reconhecer que Deus é poderoso. E quando no medo de Salomão, Deus se apresenta a ele. Mas há um detalhe aqui. Deus se apresentou a Salomão depois que ele adorou. 1 Reis, no capítulo 3, verso 4. E foi o rei a Gibeon para lá sacrificar. Aqui ele já era chamado de rei Salomão, porque aquele era o alto maior, e 1000 holocaustos sacrificou Salomão naquele altar. O que era o sacrifício naquela época? A adoração, aonde ele adorava, reconhecia Deus, buscava a presença do Senhor, e depois que ele adorou, Deus se apresenta em sonho a Salomão. Deus só vai se apresentar no nosso meio quando nós criarmos ambiente para isso. Aleluia.
Quando nós estivermos aqui com o nosso coração contrito e quebrantado, como o salmista Davi era. Quando nós estivermos aqui, viemos realmente adorá-lo, não pelo que Ele pode oferecer, mas pelo que Ele é nas nossas vidas. Adorá-lo não pelo que Ele pode dar para nós hoje ou amanhã, mas porque Ele já ofereceu Jesus como sacrifício para nós. Quando nós adoramos, nós criamos um ambiente fértil, como eu falei no começo, aonde Deus começa a manifestar a sua glória e começa a falar com os teus filhos, começa a falar com as suas filhas, começa a revelar os desígnios, os propósitos, começa a conduzir a sua vida por onde você jamais imagina. Porque Deus habita no meio dos louvores. Aleluia. Salmos 22:3 diz: porém tu és santo, que habita entre os louvores de Israel. O que é louvores? Não é música. Louvores são elogios. Jesus, tu és maravilhoso. Jesus, tu és santo. Jesus, tu és poderoso. E quando nós criamos esse ambiente, a glória dele se manifesta em nosso meio. E foi quando Deus se apresentou a Salomão. Falou: Salomão, pede o que queres. Deus foi bem genérico assim, no sentido de dizer. Ele falou para Salomão: pede o que você quiser. Eu não vou mentir não. Se fosse eu, falo: Senhor, dá uma enchidinha na minha conta aí, porque eu preciso pagar a conta. Eu não vou ser hipócrita, porque às vezes passamos por aperto e falamos: Senhor, dá uma melhorada aí, minha fatura está vindo alta ali, dá uma ajudada. Porque às vezes é o desejo do nosso coração. Mas Salomão, ele teve algo no coração dele, e ele escreveu muito sobre isso em Provérbios, que ele falou que o temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. Ele temeu a Deus quando Deus se apresentou a ele em sonho. E quando Deus falou: pede o que queres, ele falou: Senhor, eu quero conhecimento, eu quero entendimento para guiar o seu povo. Glória a Deus. Nós temos que saber o que nós pedimos para Deus. Nós temos que saber quando Ele se apresenta para nós, saber como conversar com Ele. Porque Deus é tão maravilhoso e tão misericordioso, que Deus olhou para Salomão e falou: Salomão, como você não pediu riquezas, nem bens, nem anos de vida, eu vou te dar o que você não pediu. Eu vou te dar o que você não pediu, porque aquilo que os nossos olhos não viram, aquilo que os nossos ouvidos não ouviram, aquilo que nem chegou ao nosso coração, é o que Deus tem preparado para todos aqueles que amam a sua presença. Quando Deus dá sabedoria para Salomão, eu vou correr aqui porque o tempo já está. Quando Deus dá sabedoria para Salomão, não acha que Deus vai dar as coisas de graça e vai deixar por isso mesmo. Se Deus te deu um dom, Ele vai te colocar na situação para você usar. Se Deus te deu uma palavra, Ele vai te colocar no momento certo para você falar. Se Deus te deu um louvor no seu coração, Ele vai esperar o momento certo para que você o adore com aquilo que Ele te deu. Deus deu sabedoria para Salomão. E quando chegou no capítulo, ainda no capítulo 3, Deus colocou Salomão em uma situação muito difícil. Chegaram duas mulheres. Uma, o seu filho tinha morrido, e a outra não. E as duas moravam juntas. E aquela confusão: o filho é meu, o filho é meu. E qual é a mãe que não conhece o seu filho? A mãe conhece o seu filho, mas a outra não queria abrir mão daquilo. Deus chegou para Salomão, falou: Salomão, sua vida está muito tranquila, eu vou te dar um problema para você resolver. Sua vida está muito tranquila, eu vou te dar um problema. Porque diante de cargos, vem as suas responsabilidades. Não é só ter o cargo, mas é carregar a carga também. Não é ter só o título, mas é carregar o nome de Jesus. Não é ter só aquilo que você acha que é bom, mas é ter a palavra queimando e ardendo no seu coração. E aquelas duas mulheres se apresentam. Salomão olha: eu falei, agora o que eu vou fazer? E de repente aquela sabedoria que Deus tinha dado para ele. Quando você não foge do problema,
Deus levanta aquilo que Ele te deu. Aleluia. Quando você não foge da situação, Deus usa o dom que Ele te deu. Quando você não foge, Deus te levanta para fazer aquilo que Ele quer que você faça. E de repente Ele pegou uma espada, colocou outra criança aqui que eu vou partir no meio. Salomão ia fazer aquilo? Não. Porque ele sabia o que Deus tinha dado para ele. Aleluia. E aquela mulher, que era mãe, como eu falei no começo, a mãe conhece o seu filho. Chegou e falou: não divida a criança, dê para ela, pois eu preciso ver, eu necessito de ver a criança viva, mas eu não quero que ela morra. Salomão olhou, um estralar de dedo, a sabedoria que Deus deu, falou: pega a criança e dá para aquela que não deixou que ele morresse. Dá para aquela que não deixou que ele morresse. E Deus nessa noite está dizendo para nós: eu quero usar aquilo que eu te dei. Eu quero fazer muitas coisas com aquilo que eu te dei. Eu quero continuar a minha obra com aquilo que eu te dei. Não desprezes o dom que há em ti, como Paulo falou para Timóteo. Não desprezes o dom que há dentro do seu coração. Desperte esse dom, Timóteo. Porque eu tenho muitas coisas ainda para fazer na sua vida, diz o Senhor dos Exércitos. Salomão continuou a sua vida depois dos desafios que ele enfrentou. A história é bem longa, eu vou tentar resumir aqui para a gente não estender muito. Salomão desejou no seu coração edificar a casa de Deus, mas só que esse desejo era de Davi. Davi desejou construir a casa de Deus, porque Davi almejava a presença de Deus. Davi almejava, muitas vezes ele fala: eu queria morar aqui, eu queria morar na casa de Deus, eu queria habitar no seu santo templo, eu queria viver a minha vida aqui. Mas Deus não permitiu que Davi construísse. E quem foi que construiu o templo? Foi Salomão. Salomão construiu o templo. Lembra da primeira vez que Deus apareceu a Salomão? Ele falou: pede o que queres e eu te darei. Mas em 1 Reis capítulo 3, verso 14, quando a primeira vez que Deus apareceu a Salomão, ele disse uma observação: e se andares nos caminhos, nos meus caminhos, guardando os meus estatutos, os meus mandamentos, como andou seu pai Davi. Davi não construiu o templo, mas ele andou na presença do Senhor até o último dia da sua vida. Não é matéria que vai continuar a fazer com que a gente continue adorando, mas é a presença de Deus em nosso coração. Davi tinha isso no coração. E da segunda vez que Deus aparece para Salomão, em 1 Reis, capítulo 9, verso 4, ele afirma a mesma coisa que ele falou em 1 Reis 3,14. E se tu andares perante mim, incomodando Davi teu pai, com inteireza de coração, com sinceridade, para fazeres segundo tudo que te mandei, e guardares os meus estatutos, então eu confirmarei o trono de teu reino sobre Israel para sempre, como falei acerca de Davi teu pai, dizendo: não te faltará sucessor sobre Israel. A promessa de Deus era: Salomão estava reinando. E nesse capítulo 9 nós entendemos: Deus ainda não havia confirmado o reino de Salomão. Olha só como é interessante. Nós achamos que estamos no auge da nossa história, no auge da nossa vida. Mas quando nós paramos para olhar para Jesus, nós vemos que a nossa vida ainda falta muito para chegar onde Ele quer. Nós vemos que a nossa vida falta muito ainda para a gente enfrentar os altos e baixos, para que a nossa vida chegue aonde Ele quer. E nós precisamos compreender que nós precisamos guardar todos os dias a presença
de Deus em nossos corações. Salomão continuou o seu reino, mas no capítulo 11 de 1 Reis, algo aconteceu de horrível no reinado de Salomão. Salomão teve muitas mulheres. Isso na antiga aliança, tá, irmão? Você vai querer trazer para o Novo Testamento, não. Na antiga aliança, não vai querer seguir esse conceito, não. Teve muitas mulheres. Aqui é outra orientação sobre nós, que eu gosto muito de falar para jovens. Jovens, saiba quem você vai escolher para seguir a vida com você, porque essa pessoa pode te fazer subir ou pode te fazer descer. Saiba quem você vai escolher para casar, ou essa pessoa pode levantar a sua vida ou destruir o seu futuro. Salomão amou tantas mulheres que elas mesmas corromperam o coração dele, e ele começou a idolatrar outros deuses. E qual é o mandamento que Deus sempre deixou em alta? Amarás ao Senhor teu Deus acima de todas as coisas. Na antiga aliança fala: ao teu Deus adorarás e só a Ele prestarás culto. Ele fez tudo ao contrário do que Davi seu pai tinha feito. Ele fez tudo ao contrário do que Davi seu pai havia realizado. Mas no decorrer dessa história, Salomão escreve 3 livros. Primeiro, Cantares de Salomão, o jovem apaixonado. Provérbios, ele queria que o mundo fosse ideal, mas quando chega em Eclesiastes, aí a realidade começa a bater na porta. Quando a realidade bate na porta, ele começa a entender que a única coisa que ele precisava era da presença de Deus. Não era de um trono, não era de joias, como a rainha de Sabá trouxe para ele. Ele precisava da presença de Deus. Glória a Deus, aleluia. Em Eclesiastes, no capítulo 5, no verso 1, ele diz: guarda o teu pé quando entrares, aonde? Na casa de Deus. Eu vou ler esse versículo aqui, está ali na tela. Guarda o teu pé quando entrares na casa de Deus, porque chegar-se para ouvir é melhor do que oferecer sacrifícios de todos, pois não sabem que fazem mal. Quando nos apresentamos diante da presença do Senhor, temos que saber o que nós oferecemos para Ele. Deus está no céu, e nós estamos aonde? Na terra. Ele é grande, nós somos pequenos. Ele é poderoso, e nós não somos nada sem a sua presença. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Salomão construiu o templo, mas as próprias mãos que construíram o templo permitiram que o templo fosse destruído mais uma vez. Por conta da idolatria, do abandono à presença de Deus, ele começou a deixar de lado tudo aquilo que era valioso. E chega no fim da vida dele. Eclesiastes, no capítulo 12. Salomão se preocupava com a juventude. No verso 1 diz: lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade. E no finalzinho ele fala: de tudo que se tem ouvido, o fim é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos. Qual foi o conselho que Deus deu para ele? Se não se desviares. Ele lembrou daquilo e falou: o fim, quando chegar o fim, lembre-se, guarde os mandamentos que Deus deu para você. A casa foi destruída, que representava o lugar onde Deus se manifestava. Em Ageu, no capítulo 2, verso 9 diz: e a glória desta última casa será maior do que a da primeira, diz o Senhor dos exércitos, e neste lugar darei paz, diz o Senhor dos exércitos. Aquele templo que Salomão havia construído em 7 anos foi destruído. E um pouco tempo depois,
O profeta Ageu fala que a glória da segunda casa seria maior do que a da primeira. E o templo foi construído em 46 anos. A segunda casa foi construída em 46 anos. João capítulo 2, verso 20 diz. E Jesus olha para aquele templo e fala: vocês podem destruir esse templo, mas eu vou construir em 3 dias. Jesus não estava falando da matéria, ele estava falando dele mesmo. Quando ele encontrou com aquela mulher no caminho de Samaria, ao poço, ele falou: vocês adoram o que não sabem, nós adoramos o que sabemos, porque é salvação vem dos judeus. Mas vai chegar um tempo em que nem no monte, nem em Jerusalém, mas os verdadeiros adoradores adorarão o Pai, em espírito e em verdade, diz o Senhor. E Jesus estava dizendo para nós aquilo que Deus confirma: eu não habito em templo feito por mãos humanas, eu habito na sua vida, eu habito no seu coração, eu habito na sua história, eu habito em tudo que você vai fazer. Mateus capítulo 12, verso 42. A rainha do sul se levantará no juízo, e com esta geração a condenará, pois veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão. Mas o que Jesus fala? Aqui está quem é maior do que Salomão. E um pouco antes ele fala: aqui está quem é maior do que o templo. E para a gente finalizar, Isaías no capítulo 9, verso 6. Porque um menino nos nasceu, e um filho nos deu, e o principado estará sobre os seus ombros, e se chamará o seu nome maravilhoso, e conselheiro. Vocês lembram que eu falei no começo? Propósitos e conselhos. Quando nós temos propósito, quem é o nosso conselheiro? É Jesus que é o nosso conselheiro. E com isso eu convido a igreja para ficar de pé.